Bem-vindos! Vocês estão no Veterinário Além da Clínica. Eu sou Mariana, médica veterinária, e estou aqui para trazer uma veterinária diferente para vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco polêmico, mas é um vídeo necessário. Eu vou abordar a questão dos animais em rodeios. Essa questão é muito polêmica, inclusive entre os médicos veterinários, porque é uma questão cultural do nosso país e até de outros países, né? Nós temos aí grandes eventos, por exemplo, Barretos, né? Que são vários e vários dias de evento, a cidade se movimenta, a cidade se sustenta por meio da execução desses rodeios anualmente, mas eu vou trazer aqui a visão do bem-estar animal, a visão de uma perita médica veterinária que já foi em diversas provas de rodeio e eu vou mostrar para vocês por que essas práticas devem ser abolidas, apesar de toda a questão cultural envolvida aí e econômica também. Eu entendo que é um assunto extremamente polêmico, mas é necessário, então eu peço que vocês respeitem a minha opinião, inclusive é uma opinião bem técnica, tá? Eu não estou aqui para trazer a minha opinião pessoal, mas sim a minha opinião técnica em relação ao bem-estar animal. O que acontece? Os rodeios são eventos em que geralmente, né, nós temos aí uma participação grande de bovinos, de equinos, às vezes nós temos os pequenos ruminantes. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo aqui tem uma noção do que é o rodeio, né, de quais são os objetivos do rodeio. São considerados aí uma prova esportiva, mas vale ressaltar que essa prática, né, de você montar um animal, de expor o animal a uma situação pré-prova e até pós-prova, pode sim ocasionar a questão dos maus tratos. Então, eu hoje vou abordar essencialmente a questão mais dos bovinos, vou pincelar um pouco a questão dos equinos. Bom, as provas geralmente são de montaria, né? Isso tanto de bovinos quanto de equinos. O equino, ele estará ali, ele entrará na arena junto com a sua amazona e esse equino vai exercitar ou uma prova de velocidade, ou uma prova de pulos, né, que ele vai ali pular alguns obstáculos, ou então ele vai exercer outras funções ali naquela arena, né? E é muito importante nós entendermos que esse animal estará numa velocidade muito alta. E a utilização de freios e professorinhas vai fazer com que haja uma desaceleração muito brusca desse animal, e essa desaceleração pode causar lesões tanto na boca dos animais, quanto também no sistema músculo-esquelético desses animais. Então, não é incomum nós vermos animais saindo, mancando, claudicando da arena. O que quer dizer que ele machucou ali naquela execução, né? Então ele vai fazer aqueles movimentos, aquelas curvas muito bruscas, ele vai frear muito bruscamente e isso pode causar lesões graves nos equinos, tá? E os equinos, pessoal, eles têm algumas características fisiológicas que nós podemos observar que demonstram medo, estresse e sobrecarga ali do ambiente. Então, por exemplo, a hiperventilação. O equino, ele tem um aparelho respiratório bem desenvolvido e as narinas deles geralmente conseguem nos mostrar quando eles estão numa situação que não é agradável para eles. Então, né, quando eles estão, por exemplo, diante de uma prova, eles saem com uma hiperventilação muito grande devido ao alto gasto calórico, energético, que eles estão ali naquela prova sob estresse. Então, vai haver uma dilatação de narina muito grande, muito exacerbada, e isso indica para nós que esse animal está sob estresse, ok? Além disso, é muito comum o uso de esporas. As esporas são instrumentos extremamente polêmicos, tá? Porque antigamente se usavam esporas com a roseta, que é aquele sistema redondinho ali. Essas esporas eram utilizadas com a ponta pontiaguda, ok?
Atualmente, essas pontas são proibidas e são utilizadas aquelas esporas com a ponta romba, ou seja, mais arredondada. Teoricamente, essas esporas com a ponta arredondada não geram lesões, não geram machucados nos animais quando utilizadas. Porém, nós sabemos que sim, apesar de serem ali arredondadas, elas causam lesão, elas vão causar um edema local e elas vão causar compressão neurológica, vão causar lesões intradérmicas ali, lesões musculares, vai ter provavelmente uma hemorragia local, tá? E isso, gente, causa dor e posterior inflamação no animal. Então, o uso de esporas é absolutamente equivocado. Nós não podemos utilizar esse tipo de instrumento porque ele vai causar dor e vai causar lesão, mesmo que não seja uma lesão identificável. Então, isso fere a premissa do bem-estar dos equinos. Além, como eu já disse, do uso de freio e de professorinhas. Então, isso é muito questionável. Ok, os equinos têm aí uma grande participação na vida das pessoas, né? Especialmente dessas pessoas que estão envolvidas com os esportes, mas será que realmente é interessante utilizar o sofrimento de um animal para você ter vantagens econômicas? Porque uma menina que monta um equino, ela vai ganhar uma moto, vai ganhar um carro, vai ganhar um prêmio financeiro muito grande. E será que isso é o suficiente? Ou será que essas pessoas não pensam que os animais estão ali em sofrimento? Então, sim, é algo que tem que ser discutido, que tem que ser mudado. Não é com uma, duas, três intervenções que nós vamos conseguir mudar, porque é uma coisa cultural, né? Mas é muito importante nós abordarmos isso com essas meninas, com os treinadores, porque os animais, gente, eles estão aí para nos ajudar, né? Nós temos tantas formas de interação com os animais, então por que causar sofrimento a eles, sendo que eles não causam sofrimento a nós, não é? Então, assim, é algo que é muito questionável e realmente temos que tentar acabar, ok? Já em relação aos bovinos, ou seja, aos bois, aos touros que serão montados, né? Por exemplo, o boi bandido lá da novela que ficou super famoso, né? O que acontece com esses animais durante uma prova de montaria? Bom, inicialmente os peões se consideram atletas e esses animais, teoricamente, são atletas e recebem um treinamento exaustivo na sua fazenda, que nós não sabemos como que é, ok? Mas esses animais, eles têm uma dieta diferenciada, eles têm um treinamento ali que nós não sabemos como que é, né? Ele é adestrado, porém, fora dos bastidores, nós não sabemos efetivamente do que se trata, ok? Porém, durante a prova de rodeio, o que acontece com esses animais? Bom, nós temos alguns instrumentos, assim como nos equinos, que são corriqueiramente utilizados. E esses instrumentos podem causar diversas questões nos animais. E, gente, é muito importante lembrar que nós falamos tanto da parte física como da parte emocional dos animais quando vamos avaliar o bem-estar desse animal, ok? Da ocorrência ou não de maus tratos. Então, maus tratos, lembrando, não é só você submeter o animal a dor, a lesões, não é apenas isso, ok? Nós temos diversas coisas que avaliamos para constatarmos se há ou não ocorrência de maus tratos ali dos animais. Então, durante o rodeio, durante a prova de montaria de touros, são utilizados alguns instrumentos, tais como a corda americana, que é uma corda amarrada na região torácica dos bovinos. Nós temos o sedem, que é um outro instrumento que é amarrado ali na pelve do bovino. E nós temos também a utilização das esporas pelos peões ali na sua bota, ok? Lembrando que atualmente as esporas têm a borda abaulada, não são aquelas esporas pontiagudas. Porém, pessoal, o que acontece? É muito comum
todos os peões, os veterinários que estão envolvidos ali na prova falarem que não existe maus tratos aos animais, que os animais eles não sofrem. Porém, nós temos que observar o seguinte: a corda americana é um instrumento que está presente no tórax daquele animal. Essa presença da corda vai fazer com que o tórax seja comprimido e vai causar uma dificuldade respiratória nos animais, podendo levá-lo, inclusive, à hipoventilação, à hipóxia e pode causar aí uma asfixia no animal. Já o sedem vai causar uma compressão no abdômen e nos testículos desses animais. E isso vai fazer com que cause uma dor tão intensa nesse touro que aí ele vai começar a pular e a saltar e a rodar. Então, o desafio é que o peão se mantenha em cima do touro por um período ali de 15 segundos, 10 segundos. E aí, caso ele consiga se manter, ele vai vencer, ok? Mas, gente, não causa maus tratos? A dor que é causada nesses animais são maus tratos. Lembrando que os bovinos são herbívoros. Esses animais são extremamente dóceis e tranquilos. Esses animais não saltam na sua vida normal, na sua vida natural. Então, quando ele está ali submetido a uma situação de compressão do seu corpo, ele está sentindo dor, então vai ser uma reação desse animal saltar. Esses animais chegam a pesar 500 quilos. Vocês já viram a perna de um bovino? Quando ele salta e ele cai, ele vai estar caindo em 500 quilos. São 500 quilos em uma perna que não tem uma estrutura para comportar tal peso e tal pressão. E isso pode causar lesões, pode causar fraturas. Então, isso não está correto, ok? Além disso, durante uma prova, os animais liberam no seu sangue. Lembrando que eu estou falando aqui de uma forma para leigos entenderem. O animal libera no seu sangue substâncias que são chamadas catecolaminas, como, por exemplo, a adrenalina, que são substâncias que, quando eliminadas ali no sangue, quando jogadas no sangue, fazem com que esse animal tenha hiperventilação, causa uma situação que se chama midríase, que é o aumento da pupila desses animais. Esses animais defecam. Esses animais apresentam tremores musculares e isso tudo é indicativo de estresse, de medo, de ansiedade. Então, quando um animal está sob essa situação, será que não é maus tratos? Então, vale a pena nós pensarmos muito bem nisso. Além disso, é muito comum nós vermos ali nos piquetes, nos bretes, os animais tremendo muito. E o dorso dos animais arqueado. Então, quando esse animal está com o dorso arqueado, porque o dorso do animal ele tem que ser retinho. Quando esse dorso está arqueado, né, fazendo esse arco, significa que algo não está normal. Esse animal está sentindo dor. Isso é um indicativo de dor. E isso muitas vezes é ignorado. E esse animal, mesmo com dor, é colocado na arena. Então pense, você, ser humano, está com dor. Muitas vezes nem ao trabalho você consegue ir. Você não se submete a uma situação que vai trazer mais desconforto para você, correto? Então, por que esses animais sentindo dor têm que ser utilizados para trazer um benefício para o ser humano? Por exemplo, uma moto, ou um prêmio, um título, glamour. Isso não está correto. Outra coisa, esses eventos geralmente são acompanhados de shows. Então, os artistas vêm ali, vão fazer shows e as pessoas muitas vezes nem querem ver os animais.
elas querem ir naquele evento para o show. E o alto volume das músicas ali daquele evento, tanto na hora da montaria quanto na hora do show, causam um enorme grau de estresse para os animais. A capacidade auditiva de um ser humano vai de 20 a 20 mil Hz. É uma faixa muito pequena. Por exemplo, os bovinos têm uma capacidade auditiva de 16 a 40 mil Hz. Então, muitas vezes, o som que não incomoda o ser humano é insuportável para os bovinos, para os equinos, para os cães, para os gatos, para os diversos animais, porque a capacidade auditiva deles é muito maior do que a nossa. Então, nesses eventos, os animais estão submetidos a um estresse auditivo absurdo e isso vai liberar mais catecolamina, vai liberar mais adrenalina e vai fazer com que a recuperação desse animal seja muito lenta. Então, os níveis de cortisol, que são um hormônio também, excretado ali pela nossa glândula adrenal, vão ali nas alturas. E isso vai causar um extremo estresse nos animais. Então, será que os rodeios realmente não causam maus tratos? Será que os rodeios são realmente bons? Outro detalhe é a explosão de fogos de artifício durante esses eventos. Vocês sabem o quanto de estresse que um fogo de artifício causa aos animais? Os fogos, além do som, emitem chamas. Essas chamas causam pavor, causam terror aos animais. O fogo é um sinal de perigo para esses animais e eles não conseguem fugir. Na natureza, esses animais fogem em situações de incêndio, de fogo. Durante o rodeio, não. Então, você explode o fogo de artifício, além do som que é insuportável para esses animais, o fogo vai causar estresse, ansiedade, medo, terror. Além de poder causar acidentes que vão machucar seres humanos, causar queimaduras em animais, seres humanos. Então, pessoal, o uso de fogo de artifício é completamente absurdo. Existe uma lei sobre os rodeios, que é uma lei extremamente questionável, mas é uma lei que existe, então nós temos que pensar na questão legal dos rodeios, ok? Os rodeios são atividades autorizadas, porém existe um artigo nessa lei, que é o artigo 3º. Essa lei é a Lei 10.519, ok? No artigo 3º, há a proibição do uso de qualquer material ou instrumento que cause lesões nos animais. Porém, conforme exemplificado aqui por mim anteriormente, todos os instrumentos utilizados para os rodeios, para as provas de montaria de equinos e bovinos, causam lesões permanentes nos animais. Então, a lei está sendo infringida. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Espero ter trazido pelo menos um resumo para vocês entenderem por que o rodeio é algo questionável e nós temos que lutar contra a questão do mal-estar, dos maus tratos dos animais de rodeio. Vamos tentar mudar a nossa cultura. É importante nós pensarmos que a sociedade é mutável, ela evolui. Então, fazer uso dos maus tratos deliberados como rodeio já não é mais aceito. Então, vamos lutar contra esse tipo de prática. Ok? Então, muito obrigada a todos. Comentem, dê like e compartilhe esse vídeo se você gostou. Até mais!